Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Milene, sou mãe do João Vitor e do Luiz Gustavo, sou pedagoga e hoje eu vim aqui para falar com você que é mãe, você que é pai e que quer complementar a educação dos filhos em casa, mas não sabe por onde começar. Eu sei que não deve ser fácil para algumas pessoas, mas a princípio você deve ter paciência para ajudar o seu filho nos estudos em casa. Um outro ponto muito importante é compreender que sua criança é única. Então não adianta ficar comparando o seu filho com o filho do vizinho, com o filho da amiga, porque cada criança tem o seu tempo para aprender. E nós, como pais e educadores, devemos respeitar o ritmo de aprendizagem da nossa criança. É muito importante que você reserve na sua casa um espaço para os estudos do seu filho. Esse espaço pode ser a mesa do quarto da criança e pode ser até a mesa do jantar, desde que esse espaço ele fique longe de distrações. Ou seja, longe de telas, longe de celular e longe de brinquedos que tirem a atenção da criança durante a realização de uma atividade. No espaço que a criança for usar para estudar, você deve se lembrar de prepare junto com a criança, tá? Todos os materiais que vocês irão utilizar para realizar a atividade, para evitar de ficar se levantando e buscar algo que esqueceu e aí distrair a mente da criança. Então, já deu para entender que você que é pai, você que é mãe e você que é educador e vai atender uma criança, precisa se planejar, precisa se organizar. Para complementar a educação dos filhos em casa, o que não pode faltar é a leitura diária, a leitura em voz alta. Então, selecione aí para o seu filho bons livros, bons títulos, poesias. Poesia, gente, tem um nível elevadíssimo de linguagem. A poesia amplia o repertório de palavras e ela traz valores universais como a beleza da infância e a simplicidade. Mas para criar essa rotina de leitura diária, leitura em voz alta, é preciso que você, adulto, crie o hábito leitor. Tem mães que me pedem atividades para fazer com crianças pequenas, crianças de 1 ano e meio, 2 anos. Então, uma atividade muito interessante para realizar com essas crianças é a leitura em voz alta, tá? Ofereça livros para suas crianças. Se você tem um bebê aí, pode oferecer aqueles livros de plásticos, livros de tecido, certo? Deixa o bebê manipular, deixa o bebê pegar, tocar, sentir e depois vai conversando com ele, mostrando as imagens. A leitura deve estar dentro da rotina dos nossos filhos sempre. Um outro ponto muito importante também é reservar um horário para que os estudos aconteçam. Eu sei que nós, mães, temos inúmeras tarefas, para realizar no decorrer do dia, mas se faz necessário estabelecer um horário para estudar com sua criança e sempre conversar com ela. Então, converse com sua criança. Por exemplo, quando você for acordar, você vai no banheiro, você vai escovar os seus dentes, você vai lavar o seu rosto, depois você vai tomar café e após o café nós iremos estudar um pouquinho. Depois você vai brincar, depois você vai almoçar, à tarde você vai tirar a sua soneca, enfim, Ou então, após o almoço, nós iremos nos sentar para estudar um pouquinho, depois você vai andar de bicicleta. Essas ações são importantes porque a criança acaba criando aquele conceito de responsabilidade, E criam aí, entre nós, pais e crianças, a rotina. É muito importante também que nós observemos nas crianças se elas estão bem alimentadas, Para que na hora da atividade elas não fiquem, eu quero comer, eu quero tomar água, eu quero ir no banheiro, Evitar essas distrações, tá certo? Se a criança estiver chorosa, se ela estiver com sono, nem adianta forçar a barra porque não vai ser legal. Então é por isso que você aí na sua casa precisa ver qual o melhor momento para realizar a atividade com a sua criança, tá certo? É muito importante que na hora de propor uma atividade para o seu filho, você faça um pequeno diagnóstico para saber o que ele já sabe e o que ele precisa avançar. Por exemplo, meu filho conta até 3, mas se eu pedir para ele pegar 3 carrinhos para mim, será que ele vai saber o que são 3 carrinhos? Será que ele consegue quantificar? As letras, quais letras ele já conhece? Quais letras ele precisa conhecer ainda? O nome, ele já sabe a escrita do nome dele? Qual a primeira letra do nome dele? Se eu colocar o alfabeto móvel aqui para ele, será que ele sabe identificar para mim? Se você é mãe, se você é pai e tem dificuldades em realizar esse pequeno diagnóstico com o seu filho, procure ajuda, de um pedagogo, converse com ele. Se quiser, pode até me mandar mensagem no direct que eu ajudo vocês, tá certo? Se você se sente aí na sua casa para realizar uma atividade com seu filho, mas percebe que ele não demonstra interesse, é interessante que você mude os recursos, tá certo? Você pode propor atividades que envolvam
grãos de feijões, massinha de modelar, alfabeto móvel. Eu sou super a favor da escrita. Eu acredito que a criança ela precisa aprender a segurar um lápis corretamente, que ela precisa traçar as letras corretamente, né, segurando aquele lápis, mas nem sempre a criança ela precisa realizar atividades utilizando um lápis, né? Pode ser cansativo. Crianças são crianças. Então é preciso que você diversifique aí os recursos, tá? Para a aprendizagem se tornar prazerosa. Diversificar os recursos é legal, agora propor trocas com a criança não é legal. Então, sem essa de, olha, se você terminar a atividade, se você realizar a sua atividade direitinho, mais tarde você joga videogame. Ou então, eu vou te levar lá naquela loja e você escolhe o brinquedo que você quer. Outra coisa que não deve acontecer, gente, são comentários como, nossa, já expliquei quantas vezes, nossa, você não aprende nunca, quantas vezes eu vou ter que repetir isso pra você? Enfim, isso não é legal, só desmotiva a criança. Esses comentários, né, eles acabam tornando o momento de estudo uma tortura. Não só para criança, mas para você adulto também, porque você vai acabar ficando estressado e aí pronto, acabou o dia. Quando seu filho não compreender uma atividade ou ele errar, mostre para ele outros caminhos para ele resolver aquele certo problema, né, para ele avançar na atividade, mas sempre com muita paciência e ternura. E as conquistas, elas devem ser sempre comemoradas. Então, seu filho conseguiu ler a primeira palavrinha aí, parabenize seu filho, né? Faça até um bolo. Isso incentiva a criança na aprendizagem, né? Faz com que ela seja estimulada para aprender sempre mais. Bom, gente, essas foram algumas dicas simples, mas que com certeza podem fazer uma enorme diferença aí na hora da realização das atividades em casa. Não deixem de curtir, comentar e compartilhar este vídeo com outras famílias. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só me chamar no direct que eu vou responder vocês, tá certo? Até a próxima!